Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Nesse espaço, nós ouvimos histórias e testemunhos de pessoas que passaram ou estão passando por momentos difíceis na vida e que estão se reconstruindo. Também ouvimos histórias de pessoas que se superaram e têm muito a nos ensinar, com exemplos de fé, de amor e de perseverança. Hoje é um dia muito especial para a gente. Nós temos o prazer de receber o compositor, professor, youtuber e pianista, aliás, um excelente pianista, Obrigado. Moisés Pereira. Muito obrigado por me receber. Muito obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite e por vir aqui compartilhar conosco um pedacinho da sua história de sucesso. Um prazer estar aqui, mais uma vez. Moisés, conta aqui pra gente. Onde foi que você nasceu? Bom, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, dia 4 de setembro de 1976, no Hospital Santa Rosa. 4 de setembro? 4 de setembro. Eu nasci dia 3 de setembro, só que eu nasci em 71, um pouco antes. Um pouquinho antes. Século passado, como diz o meu sobrinho, você é do século passado. Século passado, dos anos 70, né? Mas foi um ano, foi uma década maravilhosa, né? Fomos adolescentes nos anos 80, os melhores anos de todos. Grandes sucessos na música, na cinematografia, grandes filmes foram feitos nos anos 70. E grandes músicas na igreja também. Também é uma época muito boa. Pelo menos eu gosto muito. Dizem que eu sou saudosista. Mas eu também, eu tô chegando lá. Mas assim, eu gosto muito dessas músicas que eram cantadas nos anos 70, nos anos 80. Talvez porque fazem parte da minha história ou porque eram mesmo bem melhores, talvez. Não sei dizer. Gosto. Sim, claro. Grandes pianistas na década de 60, de 70, se formaram em grandes conservatórios de música, grandes sucessos e foram feitos nos anos 70. Então, como a gente como a gente nasceu nessa época e cresceu nos anos 80, a gente tem saudade de tudo isso. De tudo que se passou isso. E que hoje não tem, né? Hoje não temos boa música, bons filmes. Né? Pelo menos não para o meu gosto. É verdade. Há quem goste, mas não é bem o meu caso. Estamos tentando, né? Pelo menos eu estou tentando fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente. Eu quero muito falar com você sobre isso. Mas antes que entre aqui o compositor, eu gostaria de saber sobre a música na sua vida. Porque você nasceu no Rio, você nasceu em um lar evangélico. Sim, cristão, Cristão, você é filho de pastores. Sim. Então, a música sempre foi muito presente na sua vida, é isso mesmo? Sim, sempre. A minha mãe, claro, se formou no IBAD, como você também, correto? Meu pai. E lá ela estudou regência em coral e estudou também teoria musical. E estudou piano, violão. E o meu pai também, nessa época, estudou teoria, estudou piano, violão. E tocava mais de 5, 6 instrumentos. E então, a música, ela realmente estava na minha casa. Para você ter uma ideia, nos anos 80, 83, 84, a igreja que meu pai era pastor era a única na cidade que tinha um piano acústico. Nós tínhamos um piano acústico em casa de 1800, que foi trazido da Alemanha por navio, tinha até aquelas, como é que se diz? Aquele suporte de colocar velas, ainda estavam. Nossa. 1895, talvez, a data. É uma relíquia. Era uma relíquia na época, sim, era uma grande relíquia. E assim, então a música, ela estava ali o tempo todo na minha cabeça, Aí não tinha para onde correr, né? Como nos conservatórios da Rússia, nos anos 80, uma professora que eu tinha, disse que tinha piano até no banheiro. Então, você não tem para onde correr, você está ali e você tem que fazer aquilo. Mas você gostava, porque assim, às vezes a gente é criado num ambiente desse, mas não gosta muito, você aprende, mas não é assim a sua vocação, você não tem talento para aquilo, mas não é o seu caso. Eu não gostava de treinar. Eu acho que muita gente não gosta de ensaiar. Ele gosta de tocar, mas não gosta de ensaiar. Eu detesto ensaiar.
Mas é uma coisa que para você tocar, você tem que entender. Para alcançar a perfeição, você precisa passar por esse processo. Exatamente. Né? Então você faz porque você é obrigado àquilo, senão não chega ao estado da perfeição. Teve músicas que eu treinei 50, 60 vezes até enjoar. Até enjoar. Quando enjoa que está bom, não é isso que os professores dizem pra gente? Exatamente, chega a esse ponto. Quando você começou a estudar, mesmo estando assim na sua casa, sendo tão presente, quando você entrou na escola, como é que foi isso? Aulas particulares eu comecei, tinha 8, 9 anos de idade, mas elas nunca eram sérias, né? Como eu cheguei nos Estados Unidos e aos 18 anos eu passei a levar mais a sério. Você veio para cá com que idade? Eu tinha 13 anos. 13. Então você já tocava? Você já tocava, mas não em nível profissional, né? Okay. E aí, aos 18 anos, eu decidi levar a sério, porque eu via que tinha um certo potencial, então eu comecei a praticar isso, levar isso a sério. Começou, então, mais ou menos aos 18 anos. Sério. Já compondo? Como é que foi isso? Você já... Não. Eu fazia produção musical, né? Eu aprendi produção musical com um compositor formado na escola de Moscou, a Tchaikovsky, Conservatório de Tchaikovsky em Moscou. E eu comecei a aprender com ele a produção musical, mas não composição. Composição foi uma coisa que veio mais tarde. Então eu tentei me aprimorar no piano, e para você ter uma ideia, eu tenho esse piano até hoje. 80% das teclas estão todas quebradas, de tanto que eu batia no piano. Esse piano que você fala, esse de 1800? Não, esse é um piano mais recente. Mais recente, um piano digital que eu tenho da Kurzweil. Eu bati tanto que a minha irmã no outro quarto, ela sempre dizia: por favor, não dá para bater mais suave nas teclas que eu consigo ouvir do outro quarto, porque era muita, batia muito. Tocava forte mesmo, né? Era uma coisa que eu levei a sério mesmo no momento. Então, muito treino. Você, então, desde a adolescência aos 18 anos, levou a sério e começou, então, a sua carreira musical. Isso. Mas eu gostaria de saber sobre a teologia. Ah, sim. Quando foi que teologia entrou na sua vida? Ok, você vai me dizer a mesma coisa da música, né? O pai, a mãe, teólogos e tal, pastores. Mas quando foi que você se interessou pela teologia? Bom, como você sabe, né? Todos nós temos aquela dúvida. O ser humano, ele já nasce com uma dúvida. Então, quando eu me aproximei da Bíblia, eu decidi uma coisa: se eu vou deixar um livro, ou livros que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, ditar a minha vida, ditar o que é certo e o que é errado, eu tenho que saber que está escrito nele. E o interessante é que a Bíblia é o livro mais vendido e o menos lido. É interessante. Muitas casas nos Estados Unidos têm 5, 6, 7 Bíblias. E todas elas estão em perfeito estado. Eu tenho uma Bíblia de 1895. Ela está completamente nova. Então, não foi lida. Exatamente. Então, eu decidi que se um livro ia controlar a minha vida, o que era certo e o que era errado, eu tinha que saber. Então, eu comecei a ler. Isso começou há uns 20 anos atrás. Eu comecei a ler severamente todos os dias. E aí isso foi automaticamente entrando na minha vida, porque eu tive momentos de dúvidas também. Eu quase virei ateu uma vez, porque algumas coisas não faziam sentido para mim. Alguns estudantes de teologia, alguns professores de teologia falavam coisas que não faziam sentido. Então eu procurei a ler a Bíblia e descobri algumas coisas interessantes que me fizeram firmar na minha fé. E aí sim começou automaticamente devagar. Porque diz o ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Não faz. O meu pai ele tinha um discernimento muito grande. E uma pessoa incrível. Mas eu estava ali, muitas das vezes, duvidando, né, da minha própria fé. Isso não é incomum, principalmente numa determinada fase da juventude, adolescência, juventude, isso acontece. E a dúvida, ela
ela é fundamental até mesmo para que a gente se firme em algumas coisas. A gente tem que partir sempre do pressuposto de que eu quero conhecer. Se eu não quero conhecer aquela, se eu não li, não questiono também. Não é? Conhecimento, então, né? O conhecimento. Conhecimento faz toda a diferença. A partir desse momento você se transformou em um professor de teologia. De tanto estudar, de tanto ler, e você foi atrás de um livro específico, que é esse livro aqui. Alcança aqui para mim, alguém consegue, eu queria mostrar. Eu me considero mais um estudante do que um professor. Porque o Horovitz, ele era um excelente pianista russo-ucraniano, e quando ele estava no máximo de sua carreira, com 80 e poucos anos, ele morreu. E ele morreu aprendendo uma música. Então você é o eterno estudante. O eterno aprendiz. Né? A gente sempre está aprendendo. Está morrendo e aprendendo. Quando você morre, você aprende a morrer, correto? Então você está... É a sua primeira experiência. Exatamente, Aqui o livro. Esse livro se chama Apocalipse Explicado. Mistérios Eternos Simplificados. Aqui, Moabel Pereira, Fábio Abreu e Moisés Pereira. Nós somos os tradutores e o escritor é o Finis Jennings Dake. Ele também não se considerava um teólogo e simplesmente um estudante, mas ele teve grande sucesso em sua carreira como pastor e como professor. O Dake é o da Bíblia. Exatamente. Da Bíblia explicada. E ele tinha um dom fenomenal. Isso eu só vi uma vez na minha vida. Ele disse que estava orando e passou um vento forte que balançava as folhas da árvore, mas o cabelo dele não. E eu vi isso uma vez num vídeo de uma cantora americana. Passava o vento e o cabelo dela não se mexia. E ele disse que nesse período ele recebeu uma unção especial. E ele conseguia dizer de Mateus até Apocalipse sem ler na Bíblia. Palavra por palavra, ponto, vírgula, tudo. Ele disse uma vez na rádio, ele comentou de Mateus até Apocalipse, sem olhar na Bíblia. Então ele não lembrava onde botava a chave do carro. E às vezes ia comprar alguma coisa no supermercado, não lembrava o que era para trazer. Lembrava o fundamental. Mas ele lembrava tudo. E basicamente qualquer versículo da Bíblia ele sabia onde estava, em qualquer ocasião. Citava textualmente o versículo. E o que significava tudo. Nossa, você me lembrou um filme. Não sei se você já assistiu o Book livro of Lee, ele era assim, exatamente assim. Ele basicamente tinha toda a Bíblia na cabeça dele. Que é um talento excepcional, né? Porque a gente lembra aqui e ali, mas tudo... Sim, às vezes eu tenho problema de lembrar um versículo, mas ele lembrava de todos. De todos. Por que esse livro aqui, Moisés? Por que esse aqui? Por que Apocalipse Explicado? Porque, como é que eu vou te explicar? Existia um disco no Brasil chamado A Última Trombeta. Ah, me lembro. E todo mundo, claro, isso é uma sinédoque, né? As pessoas tinham aquilo como referência. E tinha muitos erros ali, teológicos. E medo, as pessoas tinham medo. Eu tinha medo, eu estou dizendo por mim, eu tinha medo. Quando eu tocava tan, 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 que começava aquela abertura, eu já morria de medo. Mas você não era a única, não. Eu também tinha medo. Mas então, esse livro aqui, ele explicou muitas coisas que se tornaram mitos em nosso meio. Por exemplo, a tribulação não é mundial. Porque isso é uma sinédoque. É a parte de um todo. A tribulação é só para os 10 países que estão controlados pelo anticristo. E nós cremos, através do tempo, que era mundial. Que o anticristo é dominar todo mundo e colocar a marca da besta em todo mundo. Mas se ele coloca a marca da besta em todo mundo, essas pessoas estão perdidas. E quem não aceita, morre. Quem entra no milênio? Então, baseadas em todas essas questões, sim, ele escreveu esse livro explicando pedaço por pedaço. Simplificou o Apocalipse, exatamente. O livro de Apocalipse. Sim. O tempo do... você pode ver.
arrebatamento da igreja, a identidade da mulher vestida de sol. O arrebatamento da igreja é outro problema, que muitas pessoas confundem segunda vinda com o arrebatamento. Um é harpazo, outro é parousia, que todos verão. Então, um é arrebatamento da igreja, a igreja passa 7 anos no céu, vem a segunda vinda com os santos para livrar o povo de Israel, certo? Na grande tribulação. Então, essas coisas ele explicou detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Então, quando eu li, eu falei assim, nossa, eu tenho que traduzir esse livro. E eu falo para você, eu fiquei tão encantado que eu queria fazer até de graça. Porque eu sou assim, eu gosto de uma coisa... Você se encanta com aquilo. Eu fiquei maravilhado. Porque esse livro é um livro grosso. 500 páginas. Tá 500 páginas de um livro, foi escrito em inglês. E com um detalhe, é um livro muito denso, porque quando você está falando de tradução de livros de teologia, não é um romance. Não. Você fala de toda uma complicação para uma tradução em relação a isso. No entanto, esse foi escolhido. Você chegou e se encantou. Eu peguei o livro mais difícil. Eu achando que ia ser fácil, eu peguei o livro mais difícil para traduzir. Vai ver que você pegou porque ninguém quis pegar esse também, né? Porque era difícil. Eu acho que sim, Foi um, como é que se diz? Foi um desafio a traduzir um livro desse. E assim, eu digo que em termos humanos, o Dake, ele é responsável para eu não ir para o ateísmo. Ele é uma peça fundamental, porque ele respondeu muitas perguntas que outros estudantes, que outros teólogos nunca conseguiram responder. E assim, Moabel, seu pai, o Fábio é quem? É o meu cunhado. Seu cunhado? Sim, ele traduziu também, juntamente com o meu pai. Com vocês dois. Exatamente. Onde é que a gente pode encontrar esse livro? Você acha no Amazon, você acha amazon.com, você acha o livro para vender. Você acha também no Mercado Livre, no Brasil. Quem está no Brasil pode adquirir pelo Mercado Livre. Ou pelo Amazon. Esse livro fenomenal. É o melhor, ou um dos melhores livros sobre Apocalipse no mercado. Eu tenho certeza que em português é o melhor. Ok. Então aqui, ó, você que gosta de estudar Apocalipse, aqui, ó, um livro para você ler. Apocalipse explicado, tá? Traduzido por... desculpa. Eita. Traduzido por Moabel e Moisés e Fábio. Fábio Abreu. Fábio Abreu. Isso. A família aqui. A família, Tá? Então, para quem gosta, procure ler. Vamos a um outro assunto agora. Youtuber Moisés. Isso foi a coisa mais difícil. Por quê? Eu digo assim, né, que a coisa mais difícil no mundo para mim é ser um ser humano e tocar piano. Essas são as duas coisas mais difíceis. Mas o YouTube, ele foi difícil. Por quê? Porque o meu pai, muita gente diz, né, que foi o gênio que não foi reconhecido. Ele era uma pessoa fenomenal, ele era um intelectual. Qualquer assunto que você conversasse com ele, ele tinha capacidade de abrir uma conversação sobre aquilo. E ele tem lives que ele ficava 5, 6 horas com a Bíblia na mão, ensinando. Cantava muito bem, tinha uma voz excepcional, falava 3 idiomas. E eu pensei, como é que eu vou fazer tudo isso? Com uma pessoa com tanto talento e com discernimento. Meu pai tem pelo menos 2 milagres que ele orou por pessoas de curas de câncer. Uma moça no Brasil, uma criança, que ela dobrava a perna dela, em vez de dobrar para trás, dobrava para frente. E ele orou e a criança foi curada. E hoje tem família, tem filha, tudo, entendeu? Isso foi um fato que aconteceu. Pessoas que foram curadas de câncer no canal, principalmente de depressão. E uma pessoa de grande discernimento. Então eu falei assim, como é que eu vou conseguir isso tudo? Porque não é uma coisa assim que você... É uma coisa que você se prepara por um tempo, mas quando ele morreu, aquilo tudo veio tudo em cima de você, porque você que está carregando aquilo ali. E eu pensei, como é que eu vou fazer? Vamos contextualizar para as pessoas aqui. Existe um canal chamado Canal Moabel Pereira. Pastor Moabel
Pastor Moabel é o nome do Isso, canal, exatamente. né? É o Pastor Moabel Pereira. É um canal que é, acho que um dos mais antigos. É um dos mais antigos. Ele foi um dos pioneiros, Um dos pioneiros no canal de teologia, no canal do YouTube, para falar sobre teologia. Então, não é um canal sobre fofoca gospel, sobre piada gospel, sobre gracinhas, ou até mesmo sobre pregações. Não, é um canal de estudo teológico. Estudo teológico, onde exatamente. ele abria a Bíblia e conversava com as pessoas a respeito dos assuntos relacionados à Bíblia, principalmente relacionados ao Apocalipse. Ele gostava muito desses assuntos. Ele era um fenômeno no Apocalipse, muito bom. Ele era muito bom. Então, é um canal onde você vê a interpretação bíblica sendo prioridade ali. E é um canal assim, aqui, ó. 218 mil inscritos. Então, isso é um fenômeno para esse tipo de canal, inclusive. 30 milhões de visualizações. 30 milhões de visualizações. Ele é tão conhecido no Brasil que uma vez eu fui adicionar uma pessoa, adicionei uma pessoa errada, e a pessoa disse, eu aceitei porque eu sei quem você é. Você, como você sabe quem eu sou? Ah, você é o Moisés, filho do pastor Moabel. Eu falei, mas como? Assim, de uma hora para outra, você adiciona uma pessoa que você não conhece, ela te conhece. Então é uma coisa assim fenomenal. E às vezes eu ando na rua aqui, e eu vou no banco ou no restaurante, e o pessoal se aproxima. Oi, tudo bem? Eu te conheço. Você é o filho do pastor Moabel, eu gostava muito dele. Ele tinha uma excelente palavra, tal. Porque ele era muito conhecido. Realmente muito conhecido. Então, partindo disso, então, o seu pai nos deixou em 2021? 21, né? Tem 2 anos. 2021. Então, esse canal ficou para você. Sim. Ficou porque as pessoas também procuraram você como referência ali. Então, alguém que vai ali preencher aquela vaga, exatamente, aquela referência, quer dizer, dar aquele mesmo tipo de estudo, observar aqueles mesmos tópicos que ele observava. Só que, assim, é muito difícil quando você tem que cumprir o legado, continuar o legado de outra pessoa. São intensidades diferentes, muito né? Diferentes. E muita gente assim quer que você seja igual, ou melhor, ou pior. Não tem como ser. São pessoas diferentes. Muitas pessoas querem comparar Mozart com Beethoven, são compositores diferentes, épocas diferentes, intensidades diferentes. É o seu pai, é o seu DNA, mas é outra pessoa. É outra pessoa. Ele teve uma formação teológica, ele recebeu diplomas lá do IBAD, como você também recebeu, a minha mãe, entendeu? Eu já não tive essa formação. Eu sou meramente uma pessoa que está buscando mais conhecimento. Mas ele não, ele já chegou no final. Não, eu estou no final e você veio aqui no canal para aprender. Ele sempre dizia assim, você não veio aqui para ensinar. Então ele era muito... ele tinha certeza do que ele estava ensinando. Absoluta certeza. Então, quando eu vi assim, me chamou muito a atenção esse número de inscritos para esse tipo de canal. Inclusive, ele fala em uma das ocasiões, em um dos vídeos, ele fala sobre esse livro aqui, ó. Pais Ausentes. Pais Ausentes, que foi escrito aqui pelo diretor, pelo Márcio Luciano, que é o nosso diretor aqui da rádio. Ai, gente, mas eu sou torta demais com isso, hein? Esse livro aqui, o pastor Moabel fala sobre ele. Tem como você mostrar pra gente um pedacinho aí dele mostrando seu livro? Para que as pessoas vejam. Ele leu e gostou muito do livro. Gostou. Pastor Moabel. E hoje quero apresentar a todos vocês o livro Pais Ausentes. Este livro aqui é o livro que estava faltando entre os imigrantes brasileiros na América. Porque o Brasil, sendo um país que no passado estava sendo governado por forças do mal, por semi-analfabetos, os pais de família tiveram que deixar
suas famílias de virem para a América e para outros países. Muito bom. Ninguém sabe a dor que um pai sente em deixar a esposa para trás. Gostei muito desse comentário, inclusive, porque quando a gente conheceu esse livro aqui, quando eu conheci, eu tomei um susto também. Eu sabia o que as mães sentem, mas o que os pais ausentes foi realmente um choque. E ele fez uma leitura fantástica, uma leitura extraordinária desse livro, tirando mesmo assim o de melhor dele. Bom, e os pais não só a ausência do pai, é como a aculturação. A aculturação é a pior coisa que acontece com o ser humano. Você perde, às vezes, a sua religião. Teve russos que perderam o sobrenome, que o sobrenome era muito... você perde a identidade, né? Sua identidade. Você acaba perdendo a identidade. Como é que o cara vai soletrar Stajanovic? Nem eu sei. Então, botou Stanvik, certo? Então, a pessoa, às vezes, perde religião, perde família, perde tudo. Perde identidade. Eu saí do Rio de Janeiro, estava 40 graus, lá em Virgínia, estava abaixo de zero. A gente você nem é mais flamenguista ou vascaíno? Não, flamenguista, acertei. Vascaíno não, por favor. Já ia dizer, vai flamenguista, vascaíno. Flamenguista. Flamengo até morrer. Então lá a gente joga futebol com o pé, aqui joga futebol com a mão, você fica, o que é isso? Então não só, os pais também passam por isso também. Quando você tem um histórico no Brasil, você passa o problema da aculturação, que é um dos graves problemas, né, da nossa humanidade. Mas... É muito complicado. É, bem complicado. Mas voltando ao canal do YouTube, você se sentiu, você foi jogado, então você teve que assumir uma responsabilidade ali, literalmente do dia para a noite. Você teve que assumir. Como é que tem sido isso para você? Porque você não é uma pessoa muito falante, né? Eu já te conheço há alguns anos, você nunca foi uma pessoa falante. Nunca gostei de falar muito. Nunca foi uma pessoa assim muito desinibida, não é uma pessoa mais tímida, mais calada. Minha irmã sempre diz, você tá essa bronca de todo mundo, você só disfarça. Ela sempre diz, brincando comigo. Nossa, me lembrou outra história aí. Sabe aquele cachorrinho pincher, como diz uma amiga minha? Eu simplesmente odeio todo mundo. Exatamente, Tem raiva do mundo. Então, quer dizer, de repente você cai numa situação dessa. Você, do dia para a noite, você precisa assumir um canal com mais de 200 mil inscritos, que todo dia ali para ver o que você vai falar, que ensinamentos você tem para aquele dia. E aí? Como é que foi isso? Como é que isso pegou em você? Porque, além de tudo, você estava passando por um luto. Perseguições, outras coisas e mais. etc. Porque nunca vem sozinho. Não. O meu pai sempre dizia, né? A desgraça, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem de companhia e tal. Mas eu tive uma... Como eu diria... Quando meu pai morreu, eu vi ele na funerária. Ele estava cumprindo 74 anos. Penso eu, uma parte da coisa que ele tinha com ele, discernimento, essas coisas, alguns dons do Espírito passaram para mim. Então, assim eu pude continuar o trabalho dele. Porque eu tive uma experiência onde Deus me disse, eu estava sentado na cama falando com a pessoa, e eu coloquei o celular em cima da cama, fui para a cozinha, olhando para a janela que ele sempre olhava, e nisso, quando eu estava falando que meu servo está na glória e eu o levei, a minha família estava entrando pela porta, que eles tinham saído, e eles depararam eu ali olhando para a janela e falando tudo aquilo, que meu pai estava na glória e ele tinha levado. Daquele momento ali, eu recebi uma coisa que eu não tinha antes, que eu consegui levar isso à frente. Porque eu nem falava em público. Eu detestava recital. Você falava em recital de piano, a minha perna tremia. Eu tinha medo de falar em público. Mas foi uma coisa que foi ali, foi embora. Eu falava no canal muitas vezes, mas não... com ele ali do seu lado, Sim. Quando você estava preparado para aquilo. Mas não com uma certa autoridade. Eu não tinha isso antes. Muita coisa mudou. Certo? Então, eu penso que foi nesse dia que eu recebi aquilo que as coisas mudaram. Eu tive a capacidade
de levar à frente, porque antes eu fazia 2, 3 vídeos, assim, não era fluente, né? Mas ele sim, todo dia fazia todo vídeo. Dia. E eu até, assim, notei, ele estava fazendo vídeo todo dia. Será que ele está perto de ir embora? E 3 dias antes de ir embora, 8 meses antes, ele já sabia que ia morrer. Ele fez um vídeo de 5 segundos se despedindo da minha mãe. Ó, foi um grande prazer ter te conhecido. E desligou o telefone. 5, 6 segundos, que ele estava indo para uma operação. 8 meses antes ele já sabia que ia morrer e 3 dias antes ele se vestiu de todo branco, o que eu aprendi da vida, que está no canal, que eu aprendi da vida, Despedida para a Eternidade, onde ele se despede todo vestido de branco e tinha assim, no rosto dele resplandecia a roupa, sabe assim, um brilho diferente. Não foi só eu que vi. Então, em outras circunstâncias Deus falou para mim, não, ele está aqui comigo. Então assim, mas por que 3 vezes? Uma vez não é suficiente? Porque aquela velha dúvida, será que é isso mesmo? Será? Então, não, mas... Ainda disse assim, quantas vezes eu preciso dizer? Então, quando você chega nesse, que o pessoal diz no Brasil, você zerou o jogo, agora eu posso morrer. Quando você poxa, eu zerei o jogo, aquele nível espiritual que eu sempre planejava, aí eu já quero ir embora. Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, ok, eu estou pronto. E dei início a essa parte da carreira, né, que é a teologia. Eu tenho vídeos aí que eu estou ensinando aí 10 horas na frente do computador, eu não sei como é que eu consigo fazer isso, mas acontece. 10 horas ensinando. E é um dom, claro, que eu recebi de Deus. Claro, está no DNA, né? Meu pai tinha esse dom também. E daí eu continuei. E assim foi. E agora sem nenhuma dificuldade para falar, não. Sem nenhuma, até mesmo para o recital, até mesmo para as composições, para tocar, sem problemas agora. Não tem nenhum problema, nenhum. É uma coisa incrível. Agora, não sei se você já parou para pensar no texto da Bíblia que fala sobre Tomé, sobre ele ter duvidado. E a gente pode ler ali, eu particularmente leio muito nas entrelinhas daquilo ali, que são dúvidas que saram. Exatamente. Ele duvidou para ser sarado, para poder ver a cicatriz, e aquela cicatriz sarou. Sarou toda a dúvida. Então você estava falando, por que 3 vezes? Por que não uma só? Uma dúvida, eu tive dúvida, mas a partir daquela dúvida, Deus tornou a falar e aquilo ali foi te curando, foi te preparando. Exato. Pelo menos é a leitura que eu faço daqui, porque depois disso você passou por uma transformação total. Sim, mas tem o próprio João. Chego lá, a prisão, disse, vai lá e pergunta para ele se realmente é o Messias ou tem que esperar por outro. Esperar outro, né? Então ele deu o quê? O que era uma das primeiras ciências, né? Ele não respondeu com juízos universais normativos, e sim, os cegos estão vendo, o coxo está andando, o morto está ressuscitando, e o quê? E o evangelho está sendo pregado aos pobres. Isso mesmo. E agora ele vai nos falar sobre a parte compositor. O compositor Moisés. Isso veio mais tarde. Veio mais tarde. Bem mais tarde, bem mais tarde. Você já estava, então, aqui nos Estados Unidos, muitos anos depois. Já, exatamente. A parte da composição, ela realmente chegou há 10 anos atrás, certo? Eu fui na Califórnia, tem um produtor chamado Walter Afanasieff, ele que fez praticamente todos os CDs da Mariah Carey, do Kennedy, Luther Vandross, também trabalhou com Michael Jackson. Então, ele que fez aquela música All I Want for Christmas Is You, que todo mundo conhece. Que o pessoal já começa, por favor, não toca mais. Todo Natal a mesma coisa. Mas é assim, tintim para ele, né? Ele não pode esperar o Natal para receber o dinheiro dele. Então, eu conheci ele, que eu tinha o que eu chamo o agente duplo, né? Que trabalhava para ele e trabalhava para mim ao mesmo tempo. Era KGB e CIA ao mesmo tempo. Sim, claro. Então, aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com ele e disse, olha, eu sou um grande fã do seu trabalho e já venho acompanhando a sua carreira há algum tempo e eu gostaria de fazer uma música com você, compor uma música com você. Aí disse, tá bom. Aí a gente conversou 1 hora no telefone. Na verdade, ele é nascido no Brasil, em São Paulo.
de descendência russa, né? Veio para cá com 6 anos de idade. Os pais estavam fugindo da guerra. Então, e ele veio para cá. Aí eu fui lá, fiz uma música com ele. E a música ficou muito boa. Então ali nasceu a parte da composição. Eu vi que eu tinha potencial para isso também, mas ficou um pouco que guardado. E eu esqueci um pouco disso. E também esqueci da produção musical. Foi uma coisa que foi morrendo aos poucos. E eu pensei, bom, como é que eu vou fazer isso? Só que há 2 anos atrás eu conheci um judoca, que ele é 2 vezes campeão nacional, e ele disse, eu estou querendo fazer um filme, um curta-metragem. E você pode aqui fazer algumas filmagens? Claro. Então, fui para lá, a gente conversou, e ele disse assim, eu vou te dar a coprodução do filme. Você vai trabalhar comigo nesse filme, nesse curta-metragem. Ele é brasileiro ou americano? Ele é cubano-americano. Cubano-americano. Certo? Okay. Então, eu dei uma visão que eu tinha para o filme, né, que era um filme de arte marcial. Eu também fiz jiu-jitsu por muitos anos. Até quebrei clavícula, tudo. E dei algumas ideias como ele poderia fazer, assim, na coprodução. Também fiz algumas filmagens do drone, né, no filme. E aí ele falou assim, e eu esqueci até que eu era músico, porque eu fiquei tão ali focado nas filmagens, naquilo tudo. Ele falou assim, eu vi no Instagram também que você faz música e composição. Ele teve que me lembrar de tão esquecido que eu estava. Certo, eu também faço, sou compositor também. Ele falou assim, eu quero que você faça a trilha sonora do filme. Eu disse, tá bom. E foi aquele novo processo de se reinventar. Comprar novos equipamentos, computadores e software, aquela coisa. E sentar ali e tudo de novo. Tudo de novo. Aprender tudo de novo. Porque aquela é uma coisa que tinha passado, né? E aí nós eu fiz a trilha sonora, a gente fez o filme, tá? Tudo. E aí a gente foi concorrer nos festivais de filmes. E foi ganhando o 1º, 2º, 3º, 4º, 10º, 20º, 30º, e foi para 100, para 200, e eu comecei a olhar, mas são muitos festivais que a gente está ganhando. E finalmente batemos o recorde mundial, que é de 386 prêmios de um outro filme, e a gente está com 419 prêmios, assim, batendo o recorde mundial do livro do Guinness, que é um livro que eu carregava quando eu era criança na mão, com 8 anos de idade, não sabendo que eu bateria o recorde daquele livro também. Lá. São coisas da vida, né? E foi uma grande experiência. E o primeiro filme, né, que eu faço de coprodução e produção musical já bate o recorde mundial. Uma coisa que eu, assim, acho interessante. E completamente novo para você. Porque a primeira vez você estava aprendendo a fazer aquilo. Eu não esperava. Claro, eu passei 30 anos vendo muitos filmes, então um pouco daquela coisa ali, aquela experiência foi válida, mas não a esse nível, né, que a gente chegou. E a gente teve excelentes profissionais também. É um curta? É de 15 minutos. 15 minutos. Vencemos no Mundial de Cannes também, que presidentes dos Estados Unidos ganharam, Clint Eastwood ganhou, quem mais? O Dalai Lama também ganhou, Jimmy Carter, Jennifer Lopez também ganhou prêmios lá, assim, bem interessante. Como é o nome do filme? Dojo. DojoTheFilm.com. DojoTheFilm.com. Soletra para o pessoal lá no Brasil, como é que eles vão fazer isso? DojoTheFilm.com. DojoTheFilm.com. Porque para o pessoal lá no Brasil entender, porque eles gostam de procurar, então, para sim. que eles entendam direitinho. Sim, é um filme interessante. Do que você está falando. E essa produção musical, como é que foi isso? Você toca ou você só faz, você direciona? Como é que é isso? Bom, eu não sei se você lembra de uma vez que a gente estava conversando sobre isso. Essa é uma tecnologia chamada MIDI, instrumento musical digital por interface. Isso. Então, essa é uma tecnologia que nasceu nos anos 80 e 90 por um japonês e um americano,
e eles não conseguiam fazer tocar. Uma vez que começaram a tocar, não conseguiram parar. Então, é uma tecnologia que é uma comunicação que está entre o computador e um teclado digital e o teclado digital com o computador. Então, eles ficam trocando informações. Nos anos 90, essa é uma tecnologia, até nos anos 80, tinha um sintetizador chamado Fairlight e Synclavier, que eles custavam $150 mil, eram muito caros. Então, o que eles faziam? Eles gravavam, você gravava um instrumento ao vivo, pegava uma violinista e fazia ela tocar todas as notas possíveis do diapasão do violino, rápido, mais afastado do microfone, mais perto, correto? Então, eram sons reais. Mas era uma tecnologia que estava engateando e era muito cara. Só os grandes estúdios puderam comprar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, toda essa tecnologia se aprimorou e quando você ouve, parece realmente uma orquestra tocando. Parece. Não, você não consegue dizer que é uma emulação e é uma pessoa só atrás do teclado e do computador emulando aquilo tudo ali. Se você não me conta, eu não saberia. Nesse filme, foi quantos canais? Foram 250 canais de instrumentos. Nossa, mas é muita coisa. É. Que para ficar bem completo, né? A questão de... Exatamente. Nossa. É porque... Na primeira vez eu jamais imaginei... Quando você me contou isso, eu jamais imaginei uma situação dessa. Para mim que tinha uma orquestra ali. Sim. E, quando no começo dos anos 2000... era uma tecnologia tão inovadora que você tinha que colocar, eu gravei com tal orquestra sampleada. Eu toquei assim. Você tinha que colocar. Porque eram músicos ao vivo tocando. Mas você está vindo emulando no seu instrumento. Ou seja, quem realmente está tocando? E aí? Até que veio o problema maior, a inteligência artificial. E aí? Como é que vocês estão fazendo isso? Aí que possivelmente eu vou perder o meu trabalho, né? Uhum. Possivelmente, eu acho que está bem perto. Mas eu acho que grandes compositores como Hans Zimmer e outros grandes compositores, eu acho que eles não perderão. Porque são grandes inovadores, grandes mentes e... uma coisa até que eu aprendi com o Hans Zimmer, eu cheguei lá, né, no set do filme e já achando, eu já sei tudo, eu vou saber exatamente que melodia que vai ser, o que vai estar na minha cabeça na hora, e não tinha nada. E ele mesmo diz, eu não tenho a menor ideia como vai soar o seu filme, eu não tenho a menor ideia como vai ser a música. Uma vez que eu sento na frente do computador, que eu vejo as cenas... Aí sim vai me dando aquela inspiração. E aconteceu exatamente comigo. Só, interessante. Jamais. É porque a gente fica olhando aqui de fora, por exemplo, numa trilha sonora, seja ela qual for a trilha sonora. Você olha aquilo ali e você fica imaginando, nossa, mas como ele foi assertivo, como o produtor musical foi assertivo naquilo ali. Parece que aquela música foi feita para aquela cena. No entanto, às vezes é uma música antiga, que ela já existe, você já conhece, mas casou com aquilo ali, com aquele acontecimento perfeitamente. Então, eu acho que é assim que vocês sentam lá, vou assistir aquilo ali para ver. E você dizendo que vai perder o emprego, eu não sei não, porque mesmo hoje, Mozart não perderia o emprego. Não, exatamente. O que é bom, algumas coisas elas são eternas. E um instrumento musical, como no caso o piano é o instrumento musical. É um instrumento muito futurístico, né? Então, você toca qualquer coisa, é o mais completo de todos, né? Exatamente. Então, pouco pesado, mas... um pouco pesado? Eu sei. A minha casa teve piano por todo um tempo, pesado. Mudar com piano é uma coisa espetacular. Eu que o diga. Coisa espetacular. Sim, quais são seus
planos para o futuro, Moisés? Porque eu estou vendo o canal em expansão, eu estou imaginando que de repente você tenha outros livros para ou traduzir, ou para escrever, para traduzir esses livros? 4 livros. Você está trabalhando neles? Do Dake também. E agora é focar, eu tenho 2 coisas em foco, o canal e a cinematografia, correto? Mas eu vejo o seguinte, o mais importante disso tudo é o canal. Por quê? Porque existe a pregação do evangelho. Isso é a coisa mais importante. O meu avô dizia que aquele que leva a preciosa semente é um príncipe de Deus. Então, eu tenho debatido muito entre distrações. Você não pode distrair com outras coisas se o foco é aquilo ali. E foi uma coisa que eu pensei muito sobre isso. Então, eu quero focar no canal, na cinematografia. Nós já estamos fazendo o roteiro para outro filme, que é a continuação desse que a gente fez, que é 1h30. 1h40. Então esse filme foi um sucesso. Porque, foi um sucesso, sim. Para você ter continuação, você não vai continuar algo que não tenha sido um sucesso, tanto de bilheteria como de tudo. Até mesmo sucesso financeiro, porque senão você não tem por que fazer nada disso. E o interessante é que, assim, eu tive conversando, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de detalhes, né? E eu liguei para alguns desses festivais, mas como é que funciona isso? Ele disse assim, olha, a gente recebe dezenas e centenas de filmes. Nós recebemos muitos filmes aqui. Eu acho que até nesses curtas-metragens, eles veem 1-2 minutos. Isso aqui não é bom, não. É a minha opinião. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Vou continuar assistindo porque são muitos filmes. Correto? Então ele disse, muitos desses, é muito difícil você ganhar. É muito difícil, porque eu conheço pessoas que estão na cinematografia há anos e muitos desses festivais ou rejeitam ou só são selecionados, eles nunca ganham. Eu conheço um que o dele foi selecionado lá em Toronto, foi finalista lá em Toronto, mas foi finalista, ele não ganhou. Então assim, ganhar todos esses prêmios foi muito difícil. Então a gente ganhou para melhor ator, melhor sound designer, que foi eu que fiz, melhor composição, música original foi eu que fiz, melhor dublagem, melhor ator, já falei, melhor ator, melhor cinematografia, melhor roteiro, melhor trailer. Então tudo que é a partir da música eu fiz, meu trailer também fiz a música e tal. E assim, e foi um prêmio atrás do outro. Entendeu? Então assim, a gente está focando no segundo filme, que é o filme de 1h30. E essa expansão, abrir uma firma cinematográfica em Los Angeles, correto? E a partir daí dar um pouco de lugar à cinematografia. Isso é o meu desejo. E era uma coisa que meu pai também queria. Ele sempre gostou muito de filmes. Meu pai tinha uma máquina de passar filmes. Aquela antiga. A antigona dos anos... Ele comentou comigo sobre essa máquina. E ele passava filmes na igreja sobre bomba atômica, sobre ciências. Ele era o único pastor na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que fazia aquilo. Então ele tinha paixão pela cinematografia, pelo cinema. Alguns filmes ele gostava, entendeu? O Poderoso Chefão e o... É um clássico. O do Bruce Lee lá, o Operação Dragão. Clássico. Então, assim, ele gostava muito disso, ele queria também fazer isso, mas infelizmente ele morreu 2 anos antes disso tudo acontecer. Agora, infelizmente. Infelizmente, mas ao mesmo tempo está se realizando em você, isso tudo. Então, assim, como é que a gente pode dizer? A gente chora as dores dos nossos pais, mas a gente também vive o sucesso dos nossos pais. Deles, como verdade. Diz, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É verdade, Não é? Então, quer dizer, são coisas que certamente a sua mãe vê e olha isso com bastante carinho. É verdade. Tudo isso acontecendo. Então, o canal... Graças a ela também, né? Porque a minha mãe ajudou muito. Me ajudou muito com equipamentos. A sua mãe toca... Ela é regência em piano, violão e piano. Principalmente o piano, é isso? Regência. Regência, forte dela. Forte dela é regência.
E ela me ajudou muito, me ajudando em equipamentos, e assim, eu devo 100% a ela disso tudo que está acontecendo. Então, isso é... Porque a gente comentando assim, você não tem muitos brasileiros. Eu não sei nem se você tem algum brasileiro com esse tanto de prêmios num filme assim. Eu nem sei dizer. Não conheço. Eu acho que eu sou o primeiro que é compositor e na cinematografia que recebeu todos esses prêmios. Todos esses. Eu acho que eu sou o primeiro, não sei, pode ter outro aí, mas... Mas se tiver só mais um, talvez no máximo, porque é uma coisa rara de acontecer. Bem raro, é. Não é uma coisa, até mesmo esse tanto de prêmios, não é uma coisa comum. Não é comum. 1, 2, 3, vai lá, mas é. tantos assim... É uma coisa mais difícil. Então, o foco, o canal, e quais são os planos para o canal? Então, o canal, como é que é? Como eu diria, aprimorar mais, né, nos ensinamentos, na pregação, e fazer também parcerias com outros canais, algumas entrevistas talvez no futuro, com música, com outras pessoas também que são da área da cinematografia, da música, da cultura, coisas dessa natureza. Eu quero expandir isso aí também, conhecer outras pessoas que também estão nesse mesmo caminho, nesse mesmo rumo. Isso é a visão que eu tenho para o canal, e era a visão que meu pai também tinha. Aspirações, sonhos, coisas que vêm no futuro. Ele queria que eu falasse sobre isso também. Ele comentou comigo uma vez, não sei, você teve até lá em casa para deixar um exemplar desse livro. Ele comentou sobre um curso baseado nesse livro, que seria dado no canal. Exatamente. Não é? Você pretende levar isso? Como é que está? Sim, a gente tinha o curso, e aí veio aquele... Veio tudo, né? Aquilo tudo, né? Então aí todo mundo teve que parar, todo mundo parou. E aí depois, quando a gente tentou voltar, ele falece. Então aí ficou difícil, né? Foram 2 anos, assim, eu que diria impossíveis. Porque ele tinha comentado, ele falou assim, eu quero esse livro aqui para destrinchar em aulas, esse livro. Então eu imagino que de repente, eu imaginei lá com os meus botões em casa, eu falei, imagino que o Moisés vá fazer isso, sim, porque isso é um plano muito bom, é um plano de estudo no canal, e seria assim, inclusive uma coisa diferente, porque você não tem estudo sistematizado em um canal aberto. Não. Ou você compra o curso, ou você faz isso, ou faz aquilo outro, e o alcance disso é bem menor. É bem menor, Mas assim, porque a ideia, pelo menos foi o que ele me passou, que seria um curso ministrado no canal. Exatamente. Para que todos pudessem comunidade ouvir. Aberta, Comunidade aberta. E esse é o plano. Esse é o plano. E uma coisa que está muito em ênfase hoje, né? O Apocalipse, né? Com tudo que está acontecendo, não é? É aquilo, né? E tem muita gente dizendo muita coisa que não deve, que nós já estamos no Apocalipse, que nós já... Tem gente que diz que nós já estamos no milênio. Só tá bom, então coloca uma criança do lado do leão para ver o que acontece. Correto? É bom não colocar nem do lado um pinte, tá? É verdade, exatamente. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Um dia desse eu vi alguém marcando uma data para tal coisa, assim, eu falei, opa! Não, teve um que marcou, foram 4 vezes, né? E 4 vezes ele errou. E aí finalmente ele desistiu. Essa parada não é para mim, não. Esse negócio de ficar prevendo a volta de Cristo não dá certo. Essa Bíblia não diz que ele não sabe. Então, como é que o outro vai saber aqui na Terra que dia que vem, né? É verdade, porque ele foi com cálculos matemáticos, aquela coisa toda, e não deu certo. O cálculo dele não deu certo, não. Ah, sim, essa é nova para mim. Eu não sabia que a matemática agora podia fazer porque esse tipo a matemática ela é absoluta, então talvez ele achou nesse raciocínio. Então aqui tem que estar a chave de tudo. Mesmo? Não sabia disso. Mas eu sei que a Bíblia diz que as coisas espirituais são vistas com os olhos espirituais. Exatamente, Não com os da matemática ou de qualquer outra. E essa é outra coisa também, porque as coisas espirituais, porque João 3,16, você não precisa ter o olho espiritual. Esse não. Porque qualquer analfabeto, semi-analfabeto, ateu, cientista, qualquer pessoa entende aquilo ali. Qualquer pessoa. Tem gente que não.
mas a maioria entende. É porque é bem simples, ele é bem claro. Acho que mais claro do que aquilo ali. Não tem jeito. Não, eu acho que é. Acho que os sumérios, nem os sumérios. Quando a gente era criança, na famosa escola bíblica de férias, você deve ter participado de muitas delas, famosa EBD, né, escola bíblica de férias. Esse versículo, João 3,16, era extremamente trabalhado e as crianças, todas elas entendiam exatamente o que aquilo queria dizer. Então, não pode ser muito difícil. Tem programas de comédia, você já notou? Em programas de comédia dos anos 90, aparecia alguém com João 3,16. No cartaz. Então a pessoa, ele vê aquilo ali, ele tem uma curiosidade. Porque quando eu vejo um versículo bíblico, eu não sei o que é, que eu não tenho infelizmente eu não tenho esse dom, eu vou correndo lá e vejo o que é. Porque você tem aquela curiosidade. E se eu tenho essa curiosidade, qualquer outra pessoa tem essa curiosidade. Você está falando o quê, né? O que é aquilo ali? Certo, perfeito. Bom, Moisés, o nosso diretor já levantou a placa. Você viu aí? Passou rápido. Passou rápido. Mas nós precisamos terminar. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. E eu espero que você volte para a gente conversar sobre muitos outros assuntos. Será um grande prazer. E estamos aguardando, viu? Agora eu também estou aguardando o curso. Claro. As aulas. Vamos trabalhar sobre em cima disso. Sobre Apocalipse, não é? Baseado ou nesse ou em outros livros, ou em todos os livros que você conhece, não é? As aulas sobre Apocalipse. E, por gentileza, nos dê as suas redes sociais e o canal, para que as pessoas se inscrevam no canal também, no canal Pastor Moabel, para que tenham mensagens, para que tenham ensinamentos. Por favor, nos dê suas redes sociais. O Facebook é MOPE. Muito simples, MOPE. O Instagram é MOYSES, que é meu nome, Moisés com Y, PER, correto? E o canal do YouTube é Pastor Moabel, muito simples, muito fácil de lembrar. Pastor Moabel você acha com facilidade no YouTube. No YouTube. Então, para você que esteve conosco até agora, foi muito bom e eu espero que você tenha gostado muito e aproveitado muito tudo que foi falado aqui. Se você gostou, divulgue, passe para outras pessoas para que elas também possam ter uma ideia do que foi falado aqui, possam conhecer também, as que não conhecem ainda, o canal do Pastor Moabel e também possam conhecer o canal da rádio RC Brasil, RC Brasil, o canal no YouTube ou Ministério Meu Lugar no Ninho também. É outro canal, são os 3 canais que nós estamos divulgando aqui hoje. Ministério Meu Lugar no Ninho, no YouTube, RC Brasil e Pastor Moabel. Então, são 3 canais para que vocês conheçam, para que vocês acompanhem. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro. Bye. Obrigada, Moisés. Muito obrigado por me receber. Obrigado a todos vocês. Boa noite.